Muito boa noite a todos para aqui esta sétima live da série Líderes com Propósito. Na semana passada não foi possível fazer a live por vários motivos, também profissionais, mas eu hoje trago aqui mais um convidado muito especial, diferente. Hoje o tema que o Rafael Medeiros, que é o meu convidado, vai trazer é sobre influência e negócios. E porquê é que para mim é tão importante trazer aqui este tema hoje? Ele também como um dos meus mentores, é que de facto ter um propósito, ter uma missão, ter um sonho, para ele se tornar um negócio, para ele se poder expandir, para ele poder chegar ao máximo de pessoas possível, nós precisamos também, sim, de influenciar, impactar, usar o nosso poder pessoal para poder expandir esse nosso propósito. Então, durante muito tempo eu própria tinha aqui uma certa reticência com esta palavra impacto, influência e poder, e hoje eu de facto fiz as pazes com isto que é a influência, que é tão importante quando nós queremos colocar o nosso propósito e a nossa missão no mundo. Então o Rafa Medeiros, ele é empresário há mais de 17 anos, é um speaker, é também um mentor de negócios e traz de facto a estas pessoas que já têm sucesso, que já têm as suas missões, potencia ainda mais este trabalho através do seu método registado, a influência máxima, da qual ele nos vai falar aqui um pouco. Então para mim também é importante dentro deste âmbito, né, quando falamos de liderança e empresários e empreendedores com propósito, trazer aqui este tema do quão importante é nós, quando temos um produto, um serviço, algo que vai acrescentar valor no mundo, usarmos sim da nossa influência, poder e impacto nos outros. Então vamos ver se o Rafa já aqui está, para ele se poder apresentar e falar um bocadinho deste método, do seu percurso. Ele também vai revelar aqui algumas na vida dele nos últimos anos, que eu também acho bastante interessante. Gosto de trazer também estes convidados que fizeram mudanças na sua vida, que trouxeram a sua vida pessoal, a sua família para o centro das suas vidas e continuam a ser homens e mulheres com sucesso, homens e mulheres que acreditam nas suas missões. Então vamos ver se ele já aqui está. Rafa. Já saiu o pedido. Já agora quem está por aqui, Helena, Sónia, Edith, Helena, Ana Pedrosa, espero que estejam a ouvir bem. Se porventura houver alguma falha técnica, avisem por aqui. E vou tentar juntar aqui o Rafa de novo. Olá! O pedido está no ar. Vou tentar de novo, Rafa. Vamos lá. É isso. E, entretanto, enquanto eu espero aqui pelo Rafa, é isso, ou seja, líderes com propósito, empresários com propósito, sim, precisam de usar deste talento de poder influenciar, impactar, ter uma comunicação, uma forma de estar, uma atitude que começa pela autoinfluência para depois poder levar tudo isto para os outros. Entretanto, o Rafa ainda não está por aqui. Tentar de novo. Está às vezes com o novo fuso horário, nós mudámos o horário aqui em Portugal e no Brasil ainda não. O meu convidado é do Brasil. E às vezes temos aqui estes desafios. Estou a tentar de novo. Isso aí. Entretanto, eu vou ver se eu... Vamos lá, vamos lá. Última tentativa, hein?
convidado especial, que está a demorar um bocadinho aqui a entrar. Já vejo por aqui, deixa eu ver se está cá mais alguém que eu conheça. Vão-se juntando. E, de facto, trazer aqui este convidado, um dos meus mentores também, para falar de um tema tão importante para quem trabalha também no desenvolvimento pessoal, de não ter medo nem receio de usar do seu impacto e influência para poder levar o seu negócio para outro patamar, para poder expandir, para chegar a mais pessoas, é fundamental. E é sobre isto que o Rafa vai falar. Eu acho que agora ele vai entrar. Vamos lá. Entretanto, já foi ele que até mandou aqui o convite para entrar. Muito suspense, hein, com este convidado. Vamos lá, aceitar. Transmitir em direto, acho que vai ser desta. Não fujam, aguardem só mais um bocadinho que eu tenho que... Aí está ele! Rafael Medeiros, é o que eu digo, ilustre convidado, demorou para chegar, mas já aqui está. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo, você, como é que tá? Tudo bem, estou a ouvir aqui. Tá, agora estou a ouvir bem. Coisa Ótimo, boa. estava aqui desafiante para entrar, mas já cá estamos. Eu já fiz, Rafa, uma breve apresentação, mas haverá muito mais que tu nos vais contar. Então eu estava a falar aqui, dentro deste âmbito dos líderes e empresários com propósito, quão importante é para colocarmos os nossos sonhos, os nossos negócios no mundo. Sim, é preciso impactar, influenciar e usar o nosso poder pessoal. E eu estava aqui a conversar durante alguns anos, era desafiante para mim esta crença de será que é bom isso de falar de poder, influência, impacto? Então fala-nos um pouco, primeiro se calhar de ti, Rafa, e depois como é que nasce este método, influência máxima e essa tua também transição de vida. Conta-nos um pouco sobre ti, Rafa. Legal, Mônica. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E tudo isso acontece, né, tendo em vista que durante muito tempo eu percebi assim nas pessoas uma busca natural por um crescimento. Então, tudo começa com esse questionamento. Eu perguntava para as pessoas o que é sucesso para você? E elas respondiam de uma forma um tanto quanto padronizadas e muito rápido, dizendo: sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter felicidade, sucesso. E todas as definições assim não me eram tão convincentes. Eu comecei a ver que é uma espécie, ocorre uma espécie de doutrinação do recorte atual que nós temos da sociedade que impulsiona as pessoas em busca de um sucesso que, no fundo, elas não sabem exatamente o que é. Eu comecei a perceber que esse processo todo se derivava por conta da falta do entendimento próprio. As pessoas não têm esse hábito, eles não têm esse olhar para si, se questionar, se observar e a partir daí tomar decisões. O que acontece é o puro efeito manada, ou seja, está todo mundo indo para lá, sabendo que é sucesso, e eu também vou para lá. A partir daí eu fui entender que a forma com que eles migravam para lá era muito inconsciente. E você sabe muito bem, quando esse modelo inconsciente toma conta, eu chego num sucesso, mas aquele sucesso tende a não caber para mim. E eu Isso aí. demorei muito tempo para entender. E quando eu chego, aquilo me frustra. Foi aí que nasce, então, esse conceito da influência máxima, que é fazer com que as pessoas consigam ter lucro, poder e liberdade, mas que, antes de tudo, elas conheçam o que, de fato, gera nelas essa auto-influência, que a gente vai poder falar mais um pouquinho aqui, né? Rafa, porque quando há essa consciência, não é, e descobrimos de facto o que é para nós o nosso sucesso, o nosso propósito, a nossa missão, que queremos, claro, transformá-la em negócio, fica muito mais natural e mais leve, não é? E sem esforço, porque é nosso, não é? Então, fala um pouquinho como é que nasceu isso. Eu sei que tu também já és empresária há mais de 17 anos, mas houve aí uma transição de vida também em que tu próprio passaste essa jornada, não é? De alguma forma de olhar para dentro e perceber onde é que eu quero me reposicionar para ter uma vida mais feliz, mais livre, mais equilibrada. Hoje nasceu o segundo filho, né? Recentemente. Como é que foi a tua história? Acho que também é bom contar as nossas histórias, que elas inspiram outras pessoas, não é?
Perfeito, perfeito. Então, eu sou empresário há 17 anos no Paraná, né, estado aqui do Brasil. Eu trabalho com comunicação e sinalização. A empresa ia muito bem até um dado momento do tempo. Penso que com 6, 7 anos de empresa ela ia muito bem, obrigado. O que estranhamente começou a causar em mim um processo de vazio interior. É aquela máxima que eu acabava de contar. Eu não sabia o que era, eu só sabia que eu estava sentindo aquilo. Eu sentia também uma espécie de culpa por não estar mais dando valor, não estar mais entregue para aquele processo. Claro. Tese era um projeto da minha vida até então. Um garoto, 29 anos, 30 anos de idade. Comecei a entender que a partir dali eu precisava olhar para mim. Fui psicólogo, treinamento, e o processo do autoconhecimento começava naquela fase para mim. Foi quando eu fiz um treinamento comportamental e a partir dali eu fui chamado para fazer parte do time de instrutores que posteriormente eu viraria sócio e encabeçaria uma grande guinada dessa fundação americana que eu representava aqui no Brasil, a partir de um crescimento dentro das várias cidades e regiões que nós atuávamos, com o processo de venda em massa. O que fez com que eu trabalhasse muito. Então, toda noite eu estava numa cidade, num evento, dando uma palestra, um treinamento. Então, eu comecei a tirar, sair daquele meu núcleo que eu estava e avançar em larga escala para outros lugares. O que fez com que, de alguma forma, eu encontrasse de novo o brilho no meu olho, encontrasse aquele tesão de viver novamente. Porém, eu comecei a deixar de lado tudo aquilo que para mim era mais importante. Olha que curioso. 10, 11 anos depois, aquele mesmo vazio começa a me pegar. E aí eu falei, caramba, uma vez é acaso, duas vezes é padrão. E aí eu comecei a olhar para aquilo com maior carinho, decido sair da Fundação Americana que eu estava, deixando várias cidades que eu atuava, escritórios, equipe, uma receita previsível bem ok, bem legal que eu tinha conquistado, status, notoriedade, capa de revista, palestras. Eu falei, cara, deixa eu largar a mão disso, eu vou cuidar agora da minha família. E aí eu decido Tá. sair da Fundação Americana e aí cuidar da minha família. Foi quando eu decidi vir embora para Florianópolis e atender exclusivamente aqui as pessoas através do digital, que inclusive proporcionou nós aí de nos conectarmos com o mentor e mentorado, né? Claro, que é É, maravilhoso. É, mas que coragem, não é? Eu também, como tenho uma história semelhante, mais do corporativo, em que eu também fiz essa reviravolta, é preciso muita coragem, porque é sair de um vazio interno para um vazio externo, porque é começar de alguma forma do zero, não é? E qual é a dica que tu se calhar podes dar a muitas pessoas que passam por isso, que se calhar têm negócios ou fazem trabalhos ou estão em cargos que chegam a esse vazio, têm essa sensação, não é isto, não é, não é bem isto. E eu tenho vários clientes também que dizem, é quase um, como tu dizes, é um julgamento, não é? Como é que é possível? Eu estou bem, eu até estou com um cargo bom, tenho dinheiro, tenho estabilidade, mas que loucura eu pensar que isto é o vazio, não é? Qual é a dica que se calhar tu podemos trazer aqui e como é que vem o teu método também aqui da influência máxima de como é que podes combinar aí alguma coisa que podes passar aqui também para quem está a ver, que depois vai ficar gravado e eu vou partilhar. Como lidar com isso? Para quem não tem assim essa coragem assim à primeira, porque não é fácil, não é? bom, a primeira coisa é as pessoas conseguirem parar o que elas estão fazendo e se questionar. Aí é o primeiro ato de coragem que a vida exige de você. Porque é muito mais fácil seguir o que já está funcionando, o que está dando certo, do que de fato parar e ter coragem para assumir, dizendo: isso não está legal. Isso se dá num casamento, se dá numa sociedade, se dá no fechamento de um ciclo. De todas as formas, a vida exige de nós coragem. O que acontece é que olhar para isso causa dor. Inconscientemente, nós Uhum. quer nos livrar da dor a qualquer custo. Qual é o problema disso tudo? Que eu vou aceitar narrativas que o ambiente externo acaba trazendo para mim, do tipo, olha, ter sucesso significa isso, alcançar status é bom por conta disso, e o mundo externo me alimenta disso. Isso é muito bom, porque eu consigo manter uma vida social ok, eu consigo manter relacionamentos, eu compro network, eu tenho todos os acessos. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que, seguindo essa narrativa, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, lá no fundo da minha alma, é como se fosse uma vozinha gritando, dizendo: não é isso que nós vamos fazer aqui. É preciso ter coragem para olhar para isso. Porque no primeiro momento você vai ter que abrir mão de tudo que você conquistou. Essa é a percepção que a nossa mente traz. Só que não é bem assim na prática. Afinal de contas, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você vem É, trazendo, outras experiências vão continuar com você. Então, o primeiro passo é parar e, de fato, se questionar de uma forma muito honesta. Bom, eu estou com 40 anos de idade. Será que na hora de eu parar e olhar para ver se isso de fato faz sentido para mim ou não? E depois que eu parar com honestidade, não ter pressa e não ter julgamento para tomar decisão. É simplesmente perceber.
Bom, eu entendo que isso não está cabendo mais para mim. Como eu faço essa transição de maneira inteligente? Como eu faço esse exit dessa empresa, desse projeto para o outro de uma maneira inteligente? De que forma a minha personalidade vai agir ao eu tomar essa decisão? Então, como você sabe, todas as decisões que nós vamos tomar, quando elas são pautadas em cima dessa previsibilidade comportamental da nossa personalidade, elas ficam muito mais fáceis de serem geridas, o que não exclui o medo, mas que acrescenta uma boa pitada de coragem. Então, se eu paro para analisar, eu olho com honestidade, eu sei qual é a previsibilidade comportamental da minha personalidade naquela nova fase do jogo, as coisas tendem a ficar mais fáceis para serem tomadas, as decisões em específico. E aí você cria, né? Nós temos aqui de alguma forma uma ferramenta em comum que está na base, que é personalidade, né? As personalidades baseadas na ferramenta que é na sabedoria milenar, que é o Enneagrama, e você cria aí com a sua experiência, com toda essa história, um método, não é? Seu que acaba por trazer para este método que é a influência máxima. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rafa? Porque eu acho que é diferenciador, é bem interessante e eu acho que cruza muito bem com aquilo que eu também acredito, que é o que você diz. Não é só influência e negócio para ter um sucesso vazio. Sim, é uma autodescoberta através desse método, um autoconhecimento profundo, um trabalho de consciência para depois, sim, em cima daquilo que é o quem eu sou, o quem eu quero ser, construir então, através de influência, sim, através de poder e de outras coisas que são ingredientes importantes, construir então um negócio, uma vida que Legal. não é vazia, né? Que ela é uma vida que assenta sobre um trabalho que foi feito antes de autoconhecimento profundo. Então fala aí um pouquinho sobre esse método. Bom, então esse método surge, Mônica, principalmente dado ao passo que essas pessoas, na maioria das vezes, estão numa fase da vida em que elas detêm um conhecimento técnico muito bom, elas detêm capacidade para gerar riqueza de uma forma extraordinária, mas ela ainda não entende como fazer isso. Então, perceba assim, são três etapas nesse método. A primeira etapa é a autoinfluência. Ou seja, de todas as formas, a palavra influência hoje ela é bem aceita no mercado. Por quê? Porque existem os influencers digitais, desde que o mundo é Isso. mundo, o Sol influencia na Terra, a Lua causa influência na maré, a maré interfere no ecossistema dos peixes, então a influência ela é comum entre nós. O que acontece é que muitas vezes eu não sei o que gera autoinfluência em mim. As pessoas não sabem responder por que eu faço isso que eu faço tão bem, que é tão difícil para o outro fazer, mas eu faço de uma maneira tão Isso. simples, tão rápida, tão eficaz, e coisas tão tolas eu não consigo fazer. Eu simplesmente travo. Ou seja, ela consegue se auto-influenciar na primeira etapa, mas em situações que ela não viveu, ela acaba por travar. E o mercado não aceita essas pessoas. O mercado não tolera o amador. O mercado não tolera o medroso. E aí vem uma pessoa com muito talento, que a vida inteira escutou, que para ter sucesso na vida era necessário estudar, fazer uma faculdade, ter uma graduação, um MBA, coisas do tipo. Ela passou por essa fase, mas agora ela não consegue gerir o contexto emocional para fazer com que esse mundo interno dela crie o mundo externo. E nisso vem as dificuldades. Por isso que a primeira etapa do método é a autoinfluência, que se dá a partir da descoberta da sua personalidade. Então, como o nosso público aqui, a maioria já sabe, mas não custa repetir, a personalidade é como se fosse uma estrutura mental, ela é um sistema operacional que ela opera de uma maneira muito inconsciente, de uma maneira muito automatizada e mecanizada, que dá para nós predisposições para ações e reações, para decisões que, quando estou lá, enquanto estou adormecido, ela vai decidir por mim. E muitas vezes eu estou tendo a Uhum. sensação, quem decide sou eu, mas não é. Ela está decidindo por mim. E nessa condição, na maioria dos meus resultados, quem está de fato nas decisões é a minha personalidade. Bom, eu vou lutar contra isso? Não, de maneira inteligente, nós não criamos força contra a personalidade. Nós vamos estudar esse sistema operacional, esse modelo de condução de mundo. Como eu faço para otimizar esse processo e como eu faço para que em momentos de pressão a queda não traga tanta forma, tanto resultado deficitário. Então, a autoinfluência nasce desse contexto, eu poder entender exatamente como a minha personalidade funciona, como eu extraio o máximo de valor dela para o meu mercado, para a minha família, para os meus sonhos, e quando eu estiver em nível de consciência baixo, ou seja, em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, como resgatar isso e trazer a fim de que ela performe mais com a minha intencionalidade. Então, essa é a primeira etapa do método. Onde que as pessoas querem ir direto? Elas querem influenciar o outro. Você já viu isso? Aqui no Instagram tem muito, tá? Já. Influenciador digital, beleza.
Aí, esse termo, né, colou bem, inclusive alguns conseguem, de fato, ter essa autoridade, são influenciadores. Pega o exemplo, eu sempre trago o Thiago Negro. O Thiago Negro, ele criou lá, ele modelou o Clube 5 da manhã, né, da cultura, Ok. trouxe aqui para o Brasil, e 5 da manhã ele fazia as lives, beleza. Acontece que ali, o Thiago Negro lotava as lives dele, inclusive tinha muito colaborador, né, de empresas que assistiam a live. O que eu sempre falo? O Thiago Nigro prova para o mundo que ele é um influenciador. O cara tá lá, o empresário, o colaborador, o meu, o teu, ele tá assistindo o Thiago Nigro, 5 da manhã, toma um banho, pega o café e tá assistindo o cara. Acontece que no dia a dia, esse mesmo colaborador chega atrasado na nossa empresa. O que está acontecendo aqui? Eu, enquanto líder, não o influencio, mas o Thiago Negro influencia muito mais. E é um aspecto que as pessoas não entendem. A força da nossa influência gera o nosso lucro. Ponto final. Quanto mais influente você é, mais lucro você tem. Quanto mais irrelevante você é no mercado, mais quebrado você está. E as pessoas querem aumentar isso de cara. Eu quero ser mais influente, mas não passaram pelo processo interno. Aí compra um monte de curso, compra MBA, compra mestrado, compra cursos online, compra um monte de coisa, empilha conhecimento, empilha livros e no final das contas não consegue aplicar quase nada, porque não entendeu como o sistema que funciona. E é por isso que o primeiro passo é a autoinfluência. Aí o segundo passo vem o quê? Eu já comprei a ideia. Imagina você com o teu projeto que é lindo, o projeto Sou Líder. Você está com esse projeto na mente, ele nasceu aqui, ele está agora, ele cria corpo na tua mente, ou seja, você gerou a autoinfluência, você já sabe como fazer esse processo acontecer. E você vai falar agora para o seu marido, para o seu sócio, vai contar para mim de repente. Chega a hora então que sai da minha mente, eu já me influenciei, agora eu vou te influenciar. Eu vou para a segunda etapa, influência interpessoal. Quão bom de Uhum. vender eu sou? Será que eu vou vender a ideia agora para o meu marido, para minha esposa? Será que eu vou vender a ideia para o meu sócio? Ou será o contrário? Agora pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que tem uma belíssima ideia, que tem algo incrível para executar, que tem um grande sonho para realizar, a autoinfluência dela está quase brotando, mas ela vai contar para alguém e o mundo externo agora vai jogar areia nesse sonho dela. Vai dizer assim: olha, não é tão simples assim, viu? Se eu fosse você, eu ficava lá no teu emprego, que pelo menos é melhor o certo do que o duvidoso. Olha, presta atenção. Uhum. Tem empresas no Brasil que abrem, tantas vão fechar logo no primeiro ano. Então, nesse momento, perceba, ela está com a ideia, está tudo pronto, está aqui. A hora que ela vai aplicar, ela não tem influência interpessoal. O que acontece? O mundo externo abafa o sonho dela. E vários sonhos, nesse momento, são decretados como mortos porque faltou influência interpessoal. Essa, Rafa, é assim que eu vejo, trazendo Portugal, tá? É interessante ver isso, que é um padrão muito nosso, sabe? Assim, de que tem a ver, às vezes, com a energia do país, de muitas pessoas desistirem aí, que é, tenho uma ideia, e somos muito inovadores, muito criativos, mas cá dentro, muitas vezes, as pessoas não conseguem. Imagina, vão com essa ideia para outro sistema, outro país que impulsiona, que abre, que incentiva e que tem crenças positivas e vingam e são bem-sucedidos. É muito interessante isso, né? Que é o quanto, de facto, depois essa influência externa vai matar a tua ideia ou não. Aí gostava de entender, nós ainda não falámos se calhar sobre isso, mas gostava que trouxesse aí qual é então esse segredo para muitas pessoas que eu conheço, clientes meus, etc., e pessoas que eu conheço à minha volta em Portugal, e essa é uma coisa que mexe comigo às vezes, porque eu já trabalhei fora e tenho, vejo que isso muitas vezes, ideias incríveis, empreendedores incríveis que não vingam, tá? Uh, Qual é então esse passo? Qual é se puderes desvendar um bocadinho do segredo de passar da autoinfluência para conseguir manter esse estado de influenciar o outro e não desistir? Bom, vamos lá. Imagina assim duas forças, uma contrária à outra. Imagina um vento daqui e um vento de lá. Eles vão se encontrar. Quem vai vencer? Aquele que soprar mais forte. Então, eu preciso compreender que aquilo que está na minha mente me norteando tem que ser forte o suficiente para que, ao encontrar essa resistência, eu consiga ultrapassá-la. E como é que eu faço isso? Criando visão de futuro. Para criar visão de Uhum, futuro, cada personalidade tem o seu mecanismo de defesa. Uns vão colaborar para essa visão de futuro e outros vão ferrar essa visão de futuro. Eu preciso uhum. auto-influência, consolidar isso. Eu preciso conceber isso de uma maneira que fique tão poderosa, mas tão poderosa, que quando eu comunique isso para o mundo, que eu seja taxado de maluco, não tem problema, mas que esse maluco consiga convencer pelo menos um outro maluco. Pega a história de Steve Jobs. Como é que foi isso? Sim.
mas Tal vamos e qual. entender. A história do Uber, do Easy Taxi, pega da Amazon. Grandes marcas surgiram com uma bela insanidade. Agora, se eu e você, nós quisermos só uma receita de bolo pronta, só uma construção de um mundo perfeito, somente um plano infalível, nós vamos morrer e não vamos construir nada. Então, o que falta não é encontrar o plano perfeito, o que falta é acreditar no plano que você tem. E de todas as formas, ao acreditar nisso, ao gerar mesmo auto-influência, ser um cara firme com a tua auto-influência, de ter capacidade de sustentar a tua ideia, de ter capacidade de ouvir não, ter capacidade de ouvir que aquilo não vai funcionar. À medida que isso cresce em você, o teu entusiasmo, a tua energia move as outras pessoas. Ninguém Uhum, é aquele que não sabe onde quer chegar. Primeiro passo, auto-influência. Com esse desejo em alto, com essa certeza eu comunico para as outras pessoas. Eu chamo novas pessoas para o projeto, inclusive os meus clientes. Quantas pessoas uhum. hoje, o metaverso está batendo na nossa porta. Daqui uns dias nós teremos aqui o metaverso. As lives serão no metaverso. Nós estaremos num lugar, num auditório, não sei, nós estaremos num outro ambiente. O metaverso já é uma realidade. E ainda tem pessoas aqui no Instagram que não conseguem fazer uma live dessa, que tem medo de gravar um stories. Ou seja, qual é a dúvida que a tecnologia vai engolir essas pessoas antes que dê tempo dela realizar os seus sonhos? Então, não resolve, e perceba, não é um plano infalível, é o plano que você tem e que você acredita. O que eu sempre gosto de fazer, e eu oriento, procure bons mentores. Há duas formas de fazer. Uma por tentativa e erro, que você vai lutar com todas as forças, o quanto você puder, para tentar chegar onde você quer, do teu jeito, com o teu esforço, com a tua estratégia. Eu não sei quanto tempo as pessoas suportam isso. Eu estava por desistir dos meus sonhos. Até que em 2017 encontrei um grande mentor que me ensinou a fazer o que eu faço. A partir daí, eu entendi. O caminho mais curto e rápido para eu chegar onde eu quero é tendo bons mentores. Então, esse é o segundo passo. É, esse passo eu também queria trazer aqui, né? Nós trabalhamos nesta área como mentores e coaches né, eu acho que qualquer pessoa de sucesso, também há 7 anos que fui escolhendo as pessoas certas para me acompanharem, né? Algumas continuo a ter, às vezes tenho várias, dependendo das áreas que eu preciso, hoje és um deles. E eu acho que é isso, muitas vezes o quando temos mais um passo para dar, que sabemos que aquilo que aquela pessoa já fez, eu acho que é isso, né? Se ela já fez, já ultrapassou aquela ponte, que eu quero ultrapassar de alguma forma, porque não, em vez de estar a sofrer 5 anos ou nunca ultrapassar, fazer isto em tempo de forma otimizada, né? A vida é curta, ou esta existência que temos, nós não sabemos o quanto tempo ela vai durar. Então eu acho que isso é um grande segredo, Sim. que não é um segredo, não é? Os melhores fazem isso dessa forma e ganham velocidade. E eu queria também perguntar-te aí, que é isso que tu trazes, né? Porque no outro dia estava a falar com outra pessoa que estávamos a conversar sobre isso, que está a ficar saturado, né? O mercado também das soluções mágicas iguais para todos, né? Assim, como é que eu influencio na internet e todos fazem igual? Sinto que há um cansaço e é uma forma, se calhar, no curto prazo de conseguir alguma coisa, mas no médio e longo prazo falta exatamente isso. Quem é que sou eu nessa história, né? Mônica, perceba, as pessoas só se copiam. O É tempo isso, elas se copiam. Então, vamos imaginar que eu vou é trabalhar. modelagem, é pura modelagem. Então, a primeira regra é a seguinte: você vai entrar no mercado, a primeira regra é olha para o teu mercado. O que todo mundo está fazendo, você faz diferente. É a primeira, principalmente na internet. Então, quando nós vamos subir agora para o terceiro nível, então veja, eu tenho alta influência, eu tenho um projeto, eu tenho Uhum. eu sei exatamente o que eu vou fazer. Ninguém tira isso de mim, é inabalável. Ninguém segura quem sabe onde quer chegar. Ponto. Segundo passo, influência interpessoal. Se eu não consigo motivar, trazer para o jogo minha esposa, meu esposo, meu sócio, cara, eu vou mover quem? Isso já acaba ali. Então, eu preciso criar esse poder de influência nas pessoas. Para isso, tem técnica, tem jeito, são 9 personalidades, cada uma reage, age de um jeito. Você mestra influência. E o terceiro passo, aí sim, quando eu venho para a internet, que é o meio de comunicação em massa, aí eu preciso entender como eu capto a atenção de grandes massas. E a primeira regra é quebrando o padrão. Então, se todo mundo faz de um jeito, eu faço diferente. Eu poderia ser, por exemplo, um professor de enneagrama. Eu poderia ser. Tenho vários amigos que são professores de Enneagrama e, com todo respeito, está tudo certo. Para mim, não funciona.
É a forma como que eu vejo o mercado. E a hora que eu quebro o padrão, que eu saio desse lugar, que eu crio algo único, eu tenho um mecanismo único. Esse mecanismo único é atraído aos olhos de quem vê, porque é diferente. O que é diferente chama a atenção. E eu tenho o primeiro passo da venda, que é a atenção do meu cliente. Eu preciso gerar agora nele interesse, desejo e conduzi-lo à ação. Agora, vamos lá. Começa a eu fazer igual você faz, você fazer igual eu faço. Nós vamos gritar uma vida inteira e vamos desistir no meio do caminho, porque nós vamos nos repetir. E nada é tão chato ou mais chato do que um filme repetido. Repetidas vezes, da mesma forma, do mesmo exemplo, da mesma maneira, as pessoas perdem o interesse com muita facilidade. Então, se eu entendo esse processo, e agora entra na última etapa do método, é a influência em massa. É a habilidade de vender a ideia para a grande massa, seja para uma equipe, seja para um bairro, seja para uma cidade, para uma nação. Eu não sei onde tua mente já te levou. A minha mente me faz enxergar longe. Minha mente me fez enxergar um dia palestrar nos palcos do TEDx. E lá eu estava levando essa mensagem. A minha mente Uma me boa levou. história, né? Uma boa história aqui para partilhar. Tu sonhavas um dia pisar o palco do TED e chegaste lá, né? Com um tema que hoje está na base do teu produto, não é? Que é o Enneagrama. Exato, que é a base do método influência máxima. E quando eu tenho essa visão a longo prazo, eu começo a entender que são 3 etapas simples, mas que exigem uma jornada. A autoinfluência é onde a maioria para. Eles querem exemplos, eles querem uma cartilha de bolo, eles querem uma Aham. receita. Esquece isso, isso não existe. O segundo passo, eles não têm, eles não param, a maioria das pessoas não para estudar como o outro funciona, nem mesmo o padrão comportamental do seu cliente. Quando eu pergunto para as pessoas, quem é o seu cliente ideal? A dificuldade que as pessoas têm para responder isso é absurda. Para quem você se comunica, ou seja, com quem você fala. Ah, eu falo com todo mundo, o meu produto serve para todo mundo. Então, quer dizer, eu começo a ver, e nesse momento tem muitas formas de se pensar, que na maioria das vezes eu vou perder oportunidades por não saber quais são as regras do jogo. E as regras do Uhum. jogo tendem a se repetir para aqueles que querem fórmulas prontas. Lembre, pode pegar qualquer marca, pode pegar qualquer empresa que você admire. Vê se não passa por essas 3 etapas. De uma ideia muito especial de um idealizador, do construtor da marca, da ideia de criação, de um forte poder de convicção que atrai, inspira e motiva outras pessoas, principalmente no início, Uhum. que deu muito frágil. E na terceira etapa, quando isso ganha força, se transforma numa tribo, numa comunidade, onde as pessoas falam a tua Aí, compram a tua ideia e acreditam no ideal de valor que você tem para a humanidade, que você vai conduzir de um ponto para o outro. E é isso que existe hoje, por exemplo, na nossa plataforma, no Clube do Enagrama. Ontem mesmo foi dia de dar aula para a nossa comunidade. A nossa linguagem é específica, o nosso ideal de valor é específico, o nosso mundo que nós acreditamos é igual. Ou seja, nós nos relacionamos com uma única linguagem, com uma única direção de mundo. Eu não falo como eu estou falando aqui nessa live. Lá, o direcionamento é outro, porque a nossa comunidade é a maneira com que nós nos relacionamos uhum. de forma muito única e parecida. E a partir dali há uma facilidade, porque o ser humano precisa de 2 coisas para avançar: identidade e pertencimento. E é isso que o conceito de tribo acaba. Uhum. Muito bem, Rafa, acho que ficou bastante claro, mas é assim, muito importante para mim trazer aqui, não há como começar este caminho sem autoconhecimento, certo? É assim, não dá para ter autoinfluência, porque vai ser frágil, não é? Porque se é uma cópia, se é uma coisa vazia, não vai ter força, porque não vem de dentro, né? Você fala da mente, eu trago também muito o coração aqui, que é assim, eu sou mais emocional, né? Estou falando do meu código, então se não vibra cá dentro, não é? Se não mexe com as minhas entranhas, eu não vou conseguir passar com entusiasmo. E nós falávamos disso da mentoria, né? Quando é quando pega fogo, é quando há um entusiasmo, né? Que é tão nosso, acreditamos tanto que é impossível não convencer outro. Então eu acho que o primeiro passo realmente é esse trabalho, de quem eu sou, quem eu quero ser, o que é que eu quero trazer para o mundo, é isto que eu Perfeito. estou a fazer, isso não é, vamos começar de novo, não é? Ter coragem de sair desse lugar da modelagem, da cópia, do ser igual aos outros, para descobrir primeiro quem é que eu realmente quero ser. E só a partir daí é que vem realmente a verdadeira autoinfluência, certo? Sem esse Perfeito. primeiro passo, a outra não vai, os outros não vão funcionar bem. Não É logo. vai, porque eu vou me ancorar no que todo mundo já faz.
Eu vou me sentir Uhum. seguro em repetir o que todo mundo faz. Imagina que eu trabalho contigo e você, sei lá, é especialista em móveis planejados. Eu olho como você Uhum. faz os seus fornecedores que você tem, a maneira com que você trabalha, eu saio e vou montar o meu igualzinho. Eu vou me repetir no Tá. mercado. O que resta para quem se repete? Briga de preço. Vira commodity, muita facilidade. E é por isso que muitas vezes grandes sonhos audaciosos morrem junto com seus criadores, porque eles não têm o poder de transformar ideia em algo tangível, em mudar o mundo externo. Por isso que começa assim na auto-influência. E aí, Mônica, cada personalidade traz um mecanismo incrível para ser explorado. Cada personalidade Claro. brotar isso de uma forma única. E ignorar isso é dar chance daquilo que eu vim fazer ao mundo ser abafado por uma resistência insana que o mundo traz, por uma pressão insana que o mercado traz. Eu acabo por não explorar, pelo simples fato de não conseguir entender como dar voz para esse sonho sem parecer um maluco que perdeu a sanidade mental. E essa É insanidade isso. é todo mundo. É isso, trazendo aqui um bocadinho o paralelismo para este projeto que também me faz trazer as lives, né? Isto, sou o líder, é muito isso também, é uma liderança de dentro para fora, é essa liderança que primeiro eu preciso de descobrir a mim, o que é que eu quero mover, como é que eu quero mover os outros. É muito parecido, né? Primeiro há uma auto-influência, uma auto-liderança, quando isso está claro de quem eu sou, quem eu quero ser, seja na empresa onde eu estou, seja no negócio que eu quero criar e que vou liderar, tem que haver primeiro essa de eu sou isto, né? E vem de alma, é profundo, é uma coisa que toca outra alma, é algo que brota de dentro e quando isso está, é possível a partir daí sim levar outros atrás, né? Como é o mesmo conceito que eu vejo da liderança, só quando isso está tão ancorado em mim, tão conectado e profundo, é que eu vou conseguir levar outros atrás, primeiro dois ou três, para depois levar a tal tribo atrás. Então eu revejo-me muito também nesse modelo, porque ele tem sempre, é o que eu digo, ele tem que sempre. Eu sei que qualquer processo, né, que nós trabalhamos não dá para trabalhar sem autoconhecimento. Né? Isso do coaching motivacional de dar prazer, eu tenho isto e quero chegar ali, é fácil, mas se não tem um trabalho profundo de autoconhecimento, né, sobre a nossa personalidade, sobre o que é que nos move realmente, é só um virar a fazer e daqui a uns meses está no mesmo sítio. Né? Eu acho que isso é Tá? importante nós termos aqui. Exatamente. E essa palavra, né, o termo autoconhecimento, ela se desgastou muito ao longo do tempo. É Ah, verdade. tá para 10 pessoas, 10 vão dizer, eu faço trabalho de autoconhecimento. Mas talvez uma verdadeiramente faça. Então, o autoconhecimento está muito além, e nós sabemos disso, de conhecer ponto forte, ponto fraco. Autoconhecimento Hum, está muito além de saber qual é a minha personalidade. Eu vivo brincando no Instagram, né? Tudo isso que eu respondo nos stories, por mais incrível que seja, nós sabemos, não é nem 5, 10% do que realmente é o processo. O meu público, Mônica, claro. três grandes coisas. Ele quer ter lucro, poder e influência. É o grande desejo dele. Essa é a busca que vai fazer com que todo o esforço dele venha valer a pena. A hora que ele vê o negócio dele realmente dando lucro, que ele olha para o cliente dele, ele cobre o preço que ele acredita que vale, que ele pare de ouvir dos clientes dele, vou dar uma pensada e depois eu volto. Ele vai ter um grande indicativo que ele está no caminho certo. Quando ele tiver poder para chegar junto a grandes centros, em eventos, núcleo de pessoas que são, poderosas, e ele se sentir bem naquele meio, ele vai entender que aquilo está tendo resultado. E quando ele conseguir, de fato, ao falar uma frase, fazer com que pessoas comprem a sua ideia, ele descobriu o segredo da influência. E só quem tem influência vence o jogo. Você pode tentar Tá, de qualquer outra forma. Você não vai conseguir. tá. É um Agora, processo. gostava de fazer uma pergunta provocadora e depois vou-te trazer aqui ao final para também irmos lentamente fechando. Mas uma pergunta provocadora é: eu acredito que muitas pessoas que possam estar a ouvir ou que nos vão ouvir falar depois na gravação vão dizer assim: nossa, esta coisa do lucro, poder, influência, isto é muita, né? Assim, tem crença negativa aí também, né? Se calhar não no teu público, mas ainda há Uhum. público. Eu, me incluindo durante muitos anos, eu não lidava muito bem quando eu sentia que tinha poder. Quando dizia, tu és uma pessoa influente ou que tem poder, era quase como, nossa, isso é qualquer coisa assim do mal, né? Assim, vem quase como uma coisa de, isso não é manipulador, eu não estou a manipular outros, eu não. Como é que você lida com isso? Se eu te colocasse assim, né? Eu falei isso um pouco quando comecei contigo, é bem forte isso de querer ser poderosa, influente, impactante. Legal, bom. A tua visão, né? A tua visão de não, isso não é uma coisa má. Por quê?
Porque é que não tem nada de mal? Vamos aqui desmontar essas crenças que têm a ver com dinheiro, poder, impacto e influência. Boa. Desde pequeno, Mônica, nos falam que dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, a casa é de pobre, mas é limpinha. Olha, se você ficar falando muito sobre você, você está se achando, você está contando Tal vantagem, e qual. criando de uma maneira algo muito poderoso em nós. Que nós, o adulto de hoje, mal consegue enxergar o porquê que quando ele ouve uma palavra como poder, lucro ou influência, isso movimenta tão negativamente dentro dele. Ele não sabe explicar, mas é um fato. O que ele precisa entender? Que se ele não tem esses pilares muito bem desenvolvidos, dificilmente as pessoas vão parar para ouvi-lo. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, sem um trabalho incrível de influência, ela chegaria onde chegou? Pega Não? Martin Luther King Jr., sem um trabalho incrível de poder, de força, de influência, chegaria onde chegou? Tal e qual. Perceba que a humanidade muda porque pessoas audaciosas manifestam sua capacidade de influência em prol de algo, de uma causa. Martin Luther King teve lucro ao acabar com a segregação racial. Vamos definir conceitual que é a palavra lucro. Ele alcançou o objetivo dele. Ele alcançou o que ele queria. Mahatma Gandhi, ao libertar a Índia, ele influencia as pessoas a sair de um ponto para o outro. Então, muitas vezes, essas palavras tocam negativamente as pessoas porque elas têm medo de conhecer quem verdadeiramente são. Elas têm medo de acessar quem elas são de verdade. Elas têm medo de repente, sair e aparecer algo tão forte que ela não controle mais, porque, de fato, ela não se conhece. Ela não sabe quem é que está por trás daquele desejo de alma dela. E ao imaginar que pode ter lucro, que pode ter poder, que pode ter influência, o medo começa a vibrar e faz com que ela tenha medo do sucesso, medo da prosperidade, medo da abundância. Onde é que essa pessoa vai viver bem? Na escassez, na pobreza e no falso discurso de que está tudo bem, que tudo é perfeito como é. Quando, na verdade, ao se deitar, ela sabe, cara, eu poderia tocar muito mais pessoas, eu poderia tocar muito mais almas, eu poderia fazer muito melhor, muito mais para a humanidade, mas eu não faço, porque eu ainda não descobri a forma de fazer. E para não declarar para os outros que eu sou um derrotado, eu vou dizer que simplesmente isso é coisa do mal. Isso não é legal, quando na verdade nós sabemos. O maior líder que passou por essa terra, para mim, chama-se Jesus Cristo, verdadeiro mestre em influência, que 2000 e tantos anos depois nós estamos falando sobre ele aqui, que ele chama 12 pessoas para se vender uma ideia, que ele constrói nações e ideias em cima de uma terra prometida e que a partir dali a humanidade chega ao ápice de uma conexão espiritual com a divindade, porque um ser humano veio aqui e vendeu essa ideia. Imagina se fosse você, se fosse eu, que de fato não tivesse esse medo, você que está me ouvindo aqui, não tivesse esse medo de acessar seu verdadeiro poder. Eu não estou falando aqui um papo de motivacional, falando do teu poder que você já reconhece que tem. Uhum. Mas se essa escassez não vibrasse em você, quantas e quantas vidas dos seus clientes, da sua empresa, da sua cidade seriam melhor se você não se escondesse atrás do seu próprio medo. É por isso que, para mim, é comum eu entender que, de fato, o medo de ser grande faz com que as pessoas olhem para essas palavras e se assustem com elas. Porque, na verdade, é como se fosse um espelho. Elas se assustam com aquilo que pode se transformar. E essa é minha bandeira. É fazer com que as pessoas olhem para isso e falem, cara, eu posso ir além e tá tudo bem. Eu tenho a permissão divina para avançar. Eu tenho a centelha divina, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o meu mestre, para mim, Jesus Cristo, ele fala, bater e abrir-se voar, pedir e receberás. A permissão está dada, eu só não chego além se o medo me dominar. Eu não lembro dele ter ensinado a nós termos esse medo. Incrível, Rafa, eu tinha que trazer esta provocação, porque é assim, eu falo do meu país, né? Tu estás aí no Brasil, mas é uma das coisas que realmente dói-me às vezes ver essa vibração na escassez que ela vem desses medos, né? De, ai não, nós somos pequeninos, e assim, eu às vezes penso, mas nós já fomos a nação que fomos e hoje, o que é que aconteceu, né? Então, trazer isto, que às vezes isso é uma escolha só e que não tem nada de mal, e é isso mesmo, né? Não há nada de bom nem grandioso de escondermos a nossa própria luz, a nossa força. Eu também estou nesse caminho, né, Rafa, e tu sabes, e quero ir mais longe, porque eu acho que é isso, né? Então é desmistificar, porque eu sei que às vezes as pessoas quando veem esse título, eu tenho aqui um método que traz poder, influência e lucro. Para muitos é, Deus do céu, que é isto? Afasta esse homem de mim. É provocador, não é? Ao mesmo tempo, é nessa provocação que mexe cá dentro,
que nós queremos tocar, né? Eu deixo aqui essa mensagem do Rafa, como eu subscrevo, né? Que é isso, né? Os maiores líderes, os maiores influenciadores do bem usaram poder, impacto e influência para atingir o seu objetivo e fizeram com isso coisas incríveis. Óbvio que há pessoas que vão usar isto para o mal, mas não é disto que estamos aqui a falar, né? E aí, por último, fechando, Rafa. Para conceituar que a grande diferença da influência e da manipulação está na intenção do seu coração. Então, Tal e qual. todas as minhas técnicas, todos os meus segredos, todos os meus métodos, quem vai definir se você vai influenciar ou manipular é a intenção do teu coração. Tal e qual. E aí sim temos de estar atentos e sempre vigiar, não é? Isso aí já é com cada um, mas nesse sentido, poder, impacto e influência não tem nada de mal, pelo contrário, nós precisamos dela para mudar o mundo, para trazer a elevar a humanidade. Já então, tem agora, por gente último, demais falando o contrário, Mônica. Para e pensa, já tem gente demais falando o contrário, que não vai dar, que é difícil, que as coisas. Já tem, na escassez tem um time gigante jogando o jogo muito bem. Você quer ouvir? Tá tudo bem, vai lá, não tem problema. Quer pobreza, você quer fraqueza, você quer ser manipulado? Então você vai lá do outro lado, não tem problema. Nós queremos construir uma nação, construir um legado, levantar uma bandeira, brigar por aquilo que é o nosso sonho. Eu preciso de ter lucro, poder e influência. Falando como meu público empresário, tá? De repente, eu sou uma ONG, eu sou com um trabalho, você tira a palavra lucro, entendeu? Você coloca liberdade. E qualquer situação, a influência e o poder vão caminhar junto. E aí, sim, sempre. grandes responsabilidades para se entender que, independente de tudo que fizermos, no final, somos, como Jung falava, né? Somos apenas uma alma tocando outra alma. Esse é o processo. Esse é o caminho. E agora, para fechar, Rafa, qual é essa bandeira que te move a ti? O que é que te faz estar aqui comigo uma hora a falar aqui para Portugal, que para já se calhar pode não interessar muito, mas o que é que te faz falar sobre isto? O que é que te fez criar este método? O que é que te faz falar e levar isto com tanto entusiasmo para o mundo? O que é que te move neste momento de dentro para fora? O que me move é uma indignação interna de ver pessoas com um talento incrível, de ver pessoas com uma capacidade incrível que foram simplesmente contaminadas por essa narrativa da escassez, onde ela não pode falar quem ela não pode realizar os sonhos que veio aqui, ela não pode gritar ou falar mais alto, porque isso de alguma forma deve ser abafado. Eu acredito mesmo que as pessoas, quando acessam, experimentam e sentem este poder pessoal, numa experiência de vida, elas são transportadas automaticamente para um outro tipo de vibração. E essa vibração arquetípica sai de alguém que é dominado, que é a presa, que está morrendo de medo, e vem agora para uma vibração de dominação, de auxílio, de crescimento. Imagina você acessa isso aqui, como acessa várias vezes. Você vibra nessa energia aqui, você me toca. Eu pego isso para mim e vou tocando. Quanto tempo o mundo se transforma num mundo melhor? Algumas pessoas vão achar essa visão tanto utópica. Pois bem, a tua mente limitada está falando isso. Eu acredito verdadeiramente nisso. Que eu sou capaz, sim, de tocar as outras pessoas, desde que eu faça um trabalho primeiro em mim, desde que eu reconheça as minhas falhas, desde que eu aceite e acolha os meus erros, eu posso, de alguma forma, fazer com que isso vire poder. E poder respeita poder. E a partir daí, nós transformamos a capacidade de cada um se enxergar verdadeiramente como é, num mundo onde eu posso ser eu e que você possa ser você. E que se faltar criatividade para isso, que a gente sempre prevaleça com a verdade. Qual é a tua verdade, Mônica? A minha é essa. Eu vou trazer isso aqui para o mundo, eu vou levar essa bandeira para o mundo, porque essa é a minha verdade. Eu estou aqui para deixar você levantar a sua verdade. Isso muda o nosso jogo. E é isso que eu acredito, minha amiga. Obrigada, Rafa. Eu estou no caminho aprendendo com você e com outros, não é? Mas é o que eu quero, é o que eu quero. Quero muito até, e por isso aqui também esta live hoje que o meu país, essa é uma bandeira que eu levanto muito, possa reencontrar e libertar-se da saudade, da nostalgia e poder voltar à sua força. E aqui também deixando, eu gosto muito quando tu trazes poder, influência e liberdade, porque no fundo é isso que tu trazes aqui, é uma libertação, né? Nós podemos voltar a ser livres e usar poder e influência para aquilo que nos move de dentro. Então, claro que lucro é importante para muita gente, mas se não o for, ter poder, influência e liberdade, para mim, eu fecho aqui em grande. Então, olha, Rafa, muito obrigada por este bocadinho, por teres inspirado. A live vai ficar gravada, depois também partilho contigo, mas certamente que eu sei que
Foram aqui várias pessoas entrando e saindo, já tocámos aqui algumas almas, certamente com estes 45 minutos, e sou-te grata por isso, tá? Legal, meu amigo. Gratidão, obrigado pelo convite. A gente tá junto, que você precisar, viu? Conta comigo aí. E quem ficou Um até aqui, beijo para o Brasil, tá? E para a tua família, um beijo. Tchau, amém. tchau. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui connosco, a estes 45 minutos. Obrigada. E ali sou o Rafa Medeiros também. Segue a Mônica, que você que não segue, a gente vai fazer essa troca aí. Fique com E Deus, gente. segue o Rafa também, para todos os que têm negócios e ainda têm aí estes medos, o Rafa é a pessoa certa para vos desbloquear, tá? Eu sei do que estou a falar. Então vá, um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Fique com Deus.